Olá, meus companheiros, que a paz do nosso Mestre amado Jesus esteja sempre conosco. Hoje nós vamos conversar diferente, mais uma vez, um evangelho onde nós estamos em nossas casas, um evangelho onde nós temos que colocar todo o nosso amor, todo o nosso coração, principalmente em vibrações, pedindo para o nosso planeta Terra, que está passando por uma pandemia, né? Está passando por vibrações baixíssimas de doença, e nós precisamos pedir a cura ao Mestre amado Jesus. Meu nome é Sônia Chade, sou do Alvorada Cristã, sou voluntária lá e em qualquer lugar que me chamem. E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito de pagar o mal com o bem. Vamos, antes de começarmos a nossa preleção, vamos fechando os nossos olhos materiais, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, primeiramente abraçando com muito carinho esse anjo guardião que está sempre conosco, sempre nos ajudando, sempre nos auxiliando a sermos pessoas melhores. Vamos também abraçando com muito carinho, com muito amor, a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e de todos nós. Que ela possa nos envolver com o seu manto de luz, o seu manto sagrado de paz e de muito amor. E através dessa mãezinha querida, pedimos a ela que nos leve à presença de Jesus, seu Filho amado, nosso irmão maior. Mestre amado Jesus, vamos colocando Jesus em nossa tela mental, de braços abertos, resplandecendo de luz, abraçando cada um de nós, com as suas luzes, com o seu amor, com a sua bondade, pedindo a Ele que nos leve até Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de tudo e de todos, Senhor de nossas vidas. Pai eterno, de joelhos em espírito, meu Pai, nós te agradecemos por tudo que temos e somos e pedimos a vós a permissão para mais um evangelho no dia de hoje, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que, Pai, teu é o reino, o poder, a luz e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Amigos, hoje nós vamos falar sobre pagar o mal com o bem. Esse pagar o mal com o bem se encontra na Bíblia, em Mateus, no capítulo 5, do versículo 43 até o 48. Amai os vossos inimigos. E também nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Já é o primeiro item do capítulo 12, pagar o mal com o bem. E para começar, eu quero ler o que Mateus diz lá na Bíblia. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, Mateus escreveu isso a respeito de Jesus, que Jesus passou para a gente realmente amar os nossos inimigos. Há um tempo atrás,
antes de Jesus, mais ou menos 1.600 anos antes, nós tivemos Moisés. E Moisés, ele precisou liderar um povo durante a sua busca por Canaã. E naquela época, tudo acontecia. Era assim, uma desorganização muito grande. Moisés, para conter o povo, ele intitulou a lei de talião. A lei de talião é pagar olho por olho, dente por dente. Então, vamos dizer que uma pessoa matasse a outra de outra família, ela tinha aquela que a família que ficou sem o seu ente querido poderia muito bem vir e matar um daquela família que tinha matado. Quer dizer, a gente pagava realmente qualquer mal pelo mal. Se eu roubasse uma vaca, o outro tinha direito de vir e roubar uma vaca. E muito disso acontecia, um dedinho, um roubo, uma coisa que sumiu. Sempre isso acontecia. E Moisés, então, para conter aquele povo, acabou intitulando a lei de talião. Essa lei do olho por olho, dente por dente, que eu acho que todo mundo já ouviu falar dela. Veio Jesus, e a Jesus diz assim: amai os vossos inimigos. Quer dizer, tudo aquilo que Moisés havia dito, entre pagar o mal com o próprio mal, Jesus veio e disse: não, gente, vamos pagar o mal com o bem. Vamos amar aqueles que nos ofendem. Isso está aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e eu quero começar com uma frase que é a primeira frase que Kardec usa quando ele lê essa passagem de Mateus. E essa frase diz assim: se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Pensem bem, que frase maravilhosa. Kardec teve uma inspiração de ouro quando ele compara o amai os vossos inimigos, o pagar o mal com o bem, com caridade. Caridade que é o que nós devemos ter pelo nosso próximo. Como eu devo amar o meu inimigo? De que forma que eu devo amá-lo? É tão difícil eu amar o meu inimigo? Sim, é muito difícil. Mas não é impossível. Se Jesus trouxe isso para nós, é porque nós realmente poderíamos trabalhar com o amor e com a caridade. Jesus esteve entre nós e quando aqui ele esteve, ele mostrou que o sol, a lua, a chuva, cai para todos. Está aí no nosso orbe para todos, para os maus e para os bons. Ele não fez distinção, assim como o Pai que está no céu. Ele não faz nenhuma distinção entre as pessoas. Muito pelo contrário. Ele, com certeza, fala sempre ao coração. Quando Jesus aqui esteve, nós não podemos esquecer que ele nos falou para o Espírito.
Ele não nos comparou com a nossa materialidade. Muito pelo contrário. Nós podemos realmente falar para o Espírito. Assim como eu estou falando com vocês. Eu quero que vocês coloquem no coração de vocês. Eu quero que vocês realmente se imaginem usando de caridade para com aqueles que te ferem. Poxa vida, toda ação nós sabemos que tem uma reação. Então, tudo aquilo que nós fizermos de mal a alguém, nós não precisamos pagar com o próprio mal. Ou a outra pessoa não precisa nos pagar com o próprio mal. Nós sabemos que a própria lei divina, a lei de Deus, faz com que as coisas acabem se encaixando de uma tal forma que a pessoa acaba tendo a sua reação naquele mal que ela acabou fazendo. E nós não precisamos fazer isso com as nossas próprias mãos. É a própria pessoa que vai, com certeza, pensar e refletir sobre aquilo que foi feito. Que mérito nós teríamos se amássemos aqueles que nos amam apenas? É muito fácil amar aqueles que convivem comigo aqui na minha casa. É muito fácil eu ir para a casa espírita e amar aqueles que estão lá. Mas será que é fácil eu pegar um ônibus de manhã e levar um pisão no meu pé que doeu até a 14ª geração? Aí o que acontece comigo? Eu acabo não perdoando essa pessoa, porque eu acho que ela fez de propósito. E muitas vezes não fez. Muitas vezes nem enxergou e acabou fazendo isso conosco. A mesma coisa, um irmão nosso que pode tirar a vida de um ente querido, ou entrar em casa e fazer um assalto e roubar as nossas coisas que a gente muitas vezes teve assim muita dificuldade para obtê-las. Como perdoar uma criatura dessa? Nós precisamos, em primeiro lugar, saber que todos somos irmãos, que todos somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos tal qual a Ele próprio, sua imagem e semelhança, como disse Jesus. Então, tudo que nós fizermos, nós precisamos lembrar como Jesus repararia. Jesus tinha inimigos? Não. Sabe por que Jesus não tinha inimigos? Porque para ele, ninguém era seu inimigo. Ele já havia superado tudo no nosso planeta, tudo na matéria. Então ele só olhava para o seu próximo com caridade e com amor. Nós devemos sim perdoar. Perdoar, assim como Jesus disse. Não uma vez, como ele disse a Pedro. Pedro chegou uma vez para Jesus e perguntou: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus disse a ele: não 1, 2, 3 vezes, mas 7 vezes, 70 vezes. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que nós poderíamos perdoar infinitamente, que a nossa missão é receber essa outra criatura de Deus como irmão. Então, não tenha quantas
essa criatura, esse espírito tenha nos feito mal. O importante é que nós não tenhamos feito mal a ele. Isso aconteceu uma vez com o Chico Xavier. Ele ficou meio aborrecido com um amigo porque ouviu palavras ríspidas. Aí Emmanuel chegou para ele. Emmanuel era o benfeitor, né, do Chico Xavier. E aí ele falou assim: Chico, agradeça a Deus, porque não foi você que fez o mal para ele. Não foi você que falou coisas ríspidas a ele. Foi ele que falou a você. Então você não deve nada a ele. E se ele te magoou, jogue essa mágoa para lá. Exatamente como Jesus nos disse. Que sejamos caridosos o suficiente a ponto de não humilhar ninguém, tratar a todos com amor. Mas antes da gente chegar até esse ponto de perdoar, vamos dizer assim, nós devemos nos auto-perdoar. Trazer para dentro de nós o auto-perdão. Trazer para dentro de nós o arrependimento. E depois a reparação. A reparação que pode ser com palavras, com apenas uma desculpas. Reparação que pode ser fazendo o bem para essa pessoa. No caso do Chico, certa vez, é uma boa história, certa vez ele passava pela rua e a sua vizinha, que era uma pessoa muito fofoqueira, estava lá no portão e falou coisas maldosas sobre o Chico. E o Chico entrou esbravejando. Foi quando Emmanuel falou com ele, que ainda bem que foi ela que falou e não ele. Aí ele virou e falou assim: mas o que eu posso fazer para que essa pessoa deixe de fazer esses comentários para mim? Aí Emmanuel pensou, virou para ele e falou assim: Chico, do que ela gosta? O Chico falou assim: ela gosta muito de costurar, mas ela não tem máquina de costura. Ela só gosta de costurar quando ela consegue uma máquina emprestada. Emmanuel, então, diz para o Chico assim: Chico, dê uma máquina para ela de presente. O Chico falou assim: oxe, ela faz mal para mim, fica falando, fazendo fofoca, e eu ainda tenho que dar um presente para ela? Sim, Chico, dê uma máquina para ela de presente. Naquela época, Chico trabalhava numa repartição pública, então Chico, muito a contragosto, aliás, nós somos humanos, né? Muito a contragosto, ele foi e comprou uma máquina de costura a prestações e levou a máquina de costura para a sua vizinha. Conclusão, ela ficou radiante. Ela agradeceu o Chico pra caramba. Ela ficou muito feliz com aquele presente. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Quando a gente perdoa alguém, somos nós que ficamos agradecidos. Chico agradeceu ao Emmanuel por essa ideia, porque a dona vizinha, fofoqueira, ficou tão feliz, mas tão feliz, que a felicidade dela contagiou o Chico. Então, meus amigos, nós não precisamos dar um presente,
mas nós podemos dar um presente muito maior. Um presente chamado prece. Nós podemos realmente fazer a prece em prol do outro. Praticar a caridade fazendo essa prece. Aceitar o outro como ele é, sem fazer com que o outro seja aquilo que nós queremos que ele seja. Como aprender isso? Como aprender a perdoar? Eu só vou aprender a perdoar não relembrando, fazendo a minha prece em favor da outra pessoa. Seguir Jesus na íntegra, todas as suas palavras. É tão difícil nós seguirmos ao Mestre, mas apesar de ser difícil, nós temos que nos esforçar, fortalecer-nos nosso amor próprio, ter tolerância para conosco mesmo e para com o outro. Nós podemos nos analisar se nós realmente fazemos aquilo que Jesus disse que poderíamos fazer, que nos aconselhou. Se nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa, eu lhe pergunto, meu irmão, será que nós agiríamos de forma diferente? Eu já me peguei não agindo de forma diferente. Depois eu acabei ficando triste comigo. Acabei fazendo uma oração, acabei fazendo uma prece e pedindo perdão a mim mesma pelas minhas atitudes. Muitas vezes, aquele que não perdoa é um doente que só enxerga a vida presente, que não é capaz de ver que a vida continua, que ela não é simplesmente uma vida única, material. Essa carne aqui, ela pode ser única, mas o nosso espírito, ele é eterno. Quanto mais ele dá, mais longe fica da própria ofensa e mais perto da sua evolução e de Deus. Meus amigos, quanto mais perdão eu dou, mais perto de Deus eu estou? É isso? Então, meus amigos, vamos ficar pertinho de Deus. Vamos praticar a caridade, a generosidade, a fraternidade, pois foi isso que Jesus ensinou pra gente. Foi apenas amor. Amor através da sua generosidade. Nós não podemos esquecer que caminhar para Jesus é tirar dentro de nós o ódio, o rancor, o orgulho, que muitas vezes nos breca para não pedirmos perdão. O orgulho é o que está na frente de todas essas pessoas, esses espíritos que ainda estão doentes, que não enxergam a bondade do Cristo. Quando eu começo a tirar certas coisas de dentro de mim, aí sim, meus irmãos, com certeza, eu começo a chegar pertinho de nosso Pai. Então comece a trabalhar dentro de você. Tire de dentro para fora. Não comece com as coisas de fora para dentro. Comece de dentro de você mesmo. Você tem o Evangelho. E o Evangelho é a nossa condição.
O Evangelho faz com que nós enxerguemos o outro como um doente. O Evangelho faz com que nós pratiquemos a vontade de Jesus, aquilo que ele nos ensinou. Kardec pergunta o que é caridade para Jesus. E os espíritos falam que caridade é benevolência, caridade é perdão. Amar também, meus amigos, é disciplinar, é nos educar e educar aquele outro que está conosco. Por exemplo, às vezes nós temos um filho que vai para a escola e aí esse filho volta por ter apanhado na escola, volta todo machucado. A gente fica louco da vida. E aí nós falamos para ele o seguinte: se isso acontecer de novo, você vai apanhar novamente dentro de casa. Vai falar que ninguém nunca falou isso, ou nunca pensou, ou nunca escutou. Será que nós estamos educando o nosso filho com a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente? Está na hora de nós refletirmos e praticarmos os ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Amar, gente, é acordar para Jesus. Que nós possamos amar a Deus, amando o nosso próximo. Que nós possamos vibrar muito, mas muito amor. O Evangelho de hoje está me ensinando a amar o meu inimigo. Antes de eu preparar o Evangelho para vocês, eu preparo para mim. Então sou eu que estou escutando que eu devo pagar o mal com o bem. Os ouvidos são os primeiros que ouvem. Jesus somente pediu que nós amássemos uns aos outros. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja com todos nós e que nós possamos, através do nosso coração, através do nosso amor, educar o nosso espírito para que nós possamos amar aos nossos inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem, pagar o mal com o bem. Que Deus esteja sempre com cada um de nós. Vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a esse Pai maravilhoso por mais esta oportunidade de estarmos aqui em nome de Jesus. E em nome de Jesus, nós dissemos a Deus: muito obrigada.